Eu sou Tereza Calga, do Ateliê Fajardo e Calga, Arte, Conservação e Restauro. Aqui do meu lado está Regina Bueno, do Ateliê Arte e Restauro. E também Jovita Assunção aqui na frente e Valéria Cedinho. A princípio, quero agradecer a presença e quero agradecer o convite. Esse projeto, o Valorize a Arte, Valorize a História, é um projeto que vem sendo desenvolvido desde 2012, porém só há 2 anos que ele ganhou nome e ganhou uma força para continuar através do restauro de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Regina. Eu vou contar um pouquinho para vocês como essa imagem chegou à mão do nosso cliente, né? Porque aqui existe a importância de estar observando o nosso cliente, vendo as necessidades dele para saber como trabalhar com a nossa técnica e com as necessidades dele. Em 2001, tá? O Padre André, ele é pároco da Igreja Imaculada Conceição no Recreio dos Bandeirantes. Ele encontrou um corpo de uma imagem. Um corpo sem cabeça, uma imagem muito semelhante à imagem original de Nossa Senhora Aparecida, que se encontra no Santuário de Aparecida, em São Paulo, padroeira do Brasil. O Padre André, então, encontra essa imagem, acredita ser de terracota, pela cor ele não entende muito, mas ele observa pela semelhança que é muito parecida com a anterior. E eu acho que aqui seria importante a gente abrir um parênteses e falar um pouquinho, uma correlação que a gente faria com essa imagem. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, original, ela aparece em 1717, 300 anos atrás, no Rio Paraíba do Sul, quando pescadores, na tentativa de suas pescas, eles jogam a rede e pegam um corpo de imagem, exatamente como esse corpo. Aí eles, como eles não estão pegando peixe, tudo, eles rezam para Nossa Senhora, porque eles percebem que é uma imagem da Virgem Maria, e eles rezam para Nossa Senhora pedindo que tivessem uma pesca abundante, porque eles não estavam conseguindo pescar. No segundo momento em que eles jogam a rede, eles pescam então a cabeça daquela imagem e uma quantidade absurda de peixes. Atribuem isso ao milagre. Então eles levam essa imagem com a cabeça para a casa de um pescador e lá eles rezam, os fiéis vão, enfim. Essa é a história original, a história antiga. Padre André, então, poxa, eu encontrei um corpo, eu agora vou esperar essa cabeça. Tenho que esperar essa cabeça, então ele guarda essa imagem durante 15 anos. Em 2016, o Padre André, então, resolve procurar por restauro, porque a gente já restaurava para ele, e aí ele, na dúvida, será que elas conseguem fazer uma cabeça? Será que é possível? Aí entra todo um projeto da igreja. Nesse ano de 2017, estaria sendo comemorado o jubileu de 300 anos, né, do encontro daquela imagem original. Ele, pároco dessa Igreja Imaculada Conceição, faz uma programação e nos pede que, além do restauro, a gente possa receber no ateliê os fiéis para a oração do terço, mensalmente, de janeiro a setembro. Bem, aí a gente já tinha um outro problema, porque a gente precisava estender esse restauro durante 9 meses, coisa que não seria necessário de uma forma normal, vamos dizer assim. Aí a gente aceita, né, esse desafio, porque a gente traz essa vontade do cliente, essa necessidade de mostrar aos fiéis a restauração, e a gente acolhe os fiéis no terço mensalmente. Antes disso, no dia 17, então, ele nos entrega a imagem, né? E a gente, quando pega a imagem, a gente já percebe que não é de terracota. E então a gente sente a necessidade de ir procurar o professor Marcelino para nos dar uma ajuda no sentido de aprofundar um pouco mais esse estudo desse restauro. Tá? Só para ilustrar, então o restauro acontece a cada mês no ateliê, onde os fiéis chegam para a oração, aqui o Padre André, né? Nós todos ali no 6º terço, e a gente acolhe, né, essa ideia, essa vontade do cliente. Nós tivemos que fazer toda uma programação para estender esse restauro, já que a cada terço era necessário apresentar o que foi feito entre eles e trazer para maiores análises aqui no laboratório. Bom, essa é uma parte resumida do projeto.
com a identificação da obra, que logo, através do exame organoléptico, nós vimos que não se tratava de terracota, porém não conseguimos identificar que material era, até porque essa massa que estava moldada por cima, ela tem um grau de dureza muito grande, então nós ainda estamos em processo de análise. Como vocês podem ver, nós não tínhamos nem ideia de quem seria o autor e não apresentava nenhum tipo de identificação. 33,5 centímetros de altura sem a cabeça e a base 2,5 centímetros, largura de 18,5 centímetros e 11 centímetros de profundidade, e seu peso sem a cabeça, 1,526 kg. Obviamente precisava de mais testes. Bom, ausência da cabeça, quais eram as outras patologias? Nós tínhamos, perda de suporte e camada pictórica nas mãos, na altura onde houve o rompimento, um rompimento até que nós achamos bem estranho, porque essa parte aqui, ela é lisa, como se tivesse um corte reto, e um pouquinho mais acima, onde a cabeça foi quebrada, tem essas ondulações. Identificamos alterações de cor, vimos através do teste ultravioleta que não teria nenhuma intervenção anterior. Também identificamos na parte da base furos de pregos, o que supostamente teria algum tipo de identificação em algum momento. Bom, a proposta, limpeza e higienização, confecção da cabeça, criação da estrutura da cabeça, recomposição volumétrica, reintegração pictórica e aplicação da camada de proteção. Essa daqui foi o primeiro teste que nós fizemos após a confecção do molde. E aqui várias partículas para teste. Bom, nesse dia, primeiro terço, nós mostramos aos fiéis, aos presentes no terço, que não teria nenhum tipo de intervenção. Eles viram a imagem como ela estava, como ela foi encontrada e entregue ao ateliê. E aproveitamos, até porque acontece uma coisa muito engraçada que a gente até comenta muito nesses anos de trabalhos com ateliê, as obras que chegam para a gente, o desconhecimento que a maioria dos clientes tem do que é conservação e restauração, do que é o trabalho de um conservador e restaurador. Então acaba, para nós que trabalhamos em ateliê com peças, imagens, esculturas decorativas e pinturas de cavalete, acaba tendo uma necessidade da gente educar um pouco o cliente, porque muitas vezes chegam peças, chega o cliente, ai nossa, a peça tá sujinha, passa uma tintinha. Aí a gente olha assim, tintinha, peraí. Aí você tem que educar o cliente, explicar para ele que não é isso, que uma limpeza às vezes resolve o problema. Então você acaba fazendo também o papel de um educador, divulgando o trabalho de conservador-restaurador. Porque também nós temos um outro problema aqui no país. Muitas vezes a pessoa se coloca como restaurador e não é restaurador, mas ela se coloca. Então quando você vai fazer, às vezes ela é uma pessoa que é artesã, artista, e ela pega para fazer o restauro, só que ela não tem o conhecimento do restauro. Ela é artesã, ela é artista plástica, e aí muitas vezes cria novas patologias. E acontece muito, nós temos vários casos no Brasil e no exterior que acontece. Nossa, ficou famosíssimo da Santa Bárbara, em Niterói, o do Etiomo, né? Por quê? Porque são pessoas inabilitadas. E quando você fala, muita gente não entende o que é reintegração pictórica, muita gente não sabe nem o que é pictórico, né? Então nós esbarramos muito com isso. Então aproveitamos nesse primeiro terço para explicar, entrou o terço, e no intervalo nós decidimos fazer a limpeza somente na metade da imagem. Imagina como é que estendeu, né? Desse tamanho, só a metade da peça. Para quê? Para que no segundo terço as pessoas vissem a diferença da limpeza. Segundo terço, em média, sempre tinham a presença de 22 fiéis, tirando a equipe de restauro.
e apresentamos, olha, vocês podem, não sei se vai dar para ver direitinho, mas a limitação da onde foi feita a limpeza e a higienização e a outra metade que não foi. E mostramos também a janela de prospecção, porque nós desconfiávamos de que teria, apesar de sabermos que não tinha um procedimento anterior, uma intervenção anterior, mas nós achávamos que tinham várias camadas sobrepostas de tinta nessa peça. Entre os terços, nós trabalhamos a segunda metade e começamos a recomposição volumétrica. Aqui vocês podem ver um raio-x inicial, onde aparece, para unir a base à estrutura, 2 pregos. E aqui um detalhe maior da janela. Terceiro terço, apresentamos a limpeza completa e o início da recomposição volumétrica aqui nas mãos. Começamos a preparar o molde e nesse molde nós usamos uma réplica original com certificado de autenticidade adquirida diretamente da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Bom, esse aqui foi o molde de silicone que nós fizemos para que os detalhes ficassem mais fiéis na confecção da cabeça. Trouxemos a imagem para maiores análises aqui do professor Marcelino e enquanto ela estava aqui, nós confeccionamos a cabeça. Aqui o processo do molde. Bom, quando nós viemos aqui resgatar a peça para o próximo terço, nós tivemos essa informação do laboratório, né? Uma estrutura interna de madeira, pré-moldada, com a parte delimitada. Ela tinha, principalmente na parte de trás, uma estrutura alongada. Os braços, anjos e tecidos da veste foram moldados com essa massa que a gente ainda não conseguiu identificar, mas a gente sabe que tem a presença de carbonato de cálcio, zinco e ferro. Ou seja, nada que fale da presença de terracota. Maior detalhe.